Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Amém, queridos? Até aí apenas, mas eu queria nessa manhã compartilhar com os irmãos da onde vem a nossa cura. E quando eu falo em cura, quando a gente se refere à cura aqui, é no sentido abrangente, não só a cura física do nosso corpo físico, mas da onde procede uma vida abençoada, da onde procede uma vida feliz, uma vida próspera. Então esse texto, ele vai nos mostrar, vai nos ensinar, e aí das negativas, que eu quero partir do princípio das negativas, com os irmãos, para mostrar da onde vem a nossa cura. Então esse texto vai nos mostrar aonde nós não devemos buscar a nossa cura, da onde a nossa cura não procede, da onde a nossa vida abençoada, a nossa vida de paz, de alegria, de felicidade, da onde não procede, não procede desses lugares essa vida abençoada que nós recebemos da parte do Senhor. Então, o texto aqui, ele tem alguns textos muito interessantes, A primeira lição que a gente tira aqui, no verso de número 4, é que a nossa vida abençoada, ou a nossa cura, a nossa vida de felicidade, de paz e de alegria, ela não procede de superstições. Por que eu estou dizendo isso? Esse versículo 4 aí, eu não sei se na Bíblia dos irmãos está assim também, tem até algumas traduções que esse texto já nem é colocado, Na minha Bíblia ele está aqui entre parênteses, entre chaves, Esse texto do verso 4, ele não existe lá nos originais, mais dos primórdios, lá dos originais do grego. Esse versículo 4, ele não existe, ele só foi aparecer numa tradução dos alexandrinos lá no século V. Esse texto do verso 4, ele é muito debatido, e eu não estou aqui para questionar isso, se é verdade ou se não é, mas pensa-se, muitos estudiosos pensam que esse verso 4, na verdade, ele fala de uma crendice popular daquele tempo,
que eles creem que era mais uma crendice ali. Se a gente pensar um pouco, né, a gente vai pensar, por que Deus ia permitir só um ali ser curado, né, descer nas águas? Não houve nenhum testemunho ali de alguém que foi curado, né, naquelas águas. Isso também poderia levar uma certa adoração ao anjo lá que movia as águas. Então, pensando bem, mas se você crê também não tem problema, né? A questão aqui não é essa, né? Mas é para a gente colocar a questão aqui da superstição. Seja esse verso aqui uma superstição ou não, mas esse é o fator. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança e esperança, né, numa vida abençoada, em superstições. E às vezes a gente vê isso na nossa vida, né? Às vezes a gente carrega um pouco desse ranço aí, né? E aí o camarada levanta da cama lá e ele fala, puxa, a vida, e a mulher fala, que foi? Fala, puxa, eu coloquei o pé esquerdo no chão. Eu acordei com o pé esquerdo, né? Puxa vida, eu quebrei o espelho. 7 anos de azar. A gente carrega umas crendices assim, né? E a gente começa a colocar a nossa vida, sabe? Ai, as coisas não vão acontecer bem hoje, olha porque aconteceu isso. Puxa vida, estou para passar na rua e tem uma escada, tem que passar debaixo da escada. E agora? Pior quando tem um gato preto ainda debaixo da escada, né? Aí que complica o negócio, né? Então a gente carrega umas crendices e pior ainda, isso não é, né? Acho que não é o lado pior ainda. Acho que o pior é quando a gente traz isso até para o nosso meio, né? Porque nós vemos nos nossos dias isso sendo ensinado até mesmo dentro das igrejas. Olha, você tem que fazer assim, se você quer a bênção de Deus, você precisa... A gente toma fatos isolados da palavra de Deus, dos quais a gente não pode estabelecer uma doutrina, né? A gente não pode pegar um fato isolado da Bíblia e fazer disso uma doutrina. Mas tem muitos fazendo isso e trazem isso para dentro da igreja. Aí coloca uma piscina, lá estava vendo esses dias, colocaram uma piscina assim, bem na frente do altar. E aí... a pastora pegou uma menininha que era paralítica, colocou nas costas e falou assim, a gente tem que dar 7 mergulhos nessa água. E vinha correndo com ela, e vinha correndo mesmo, saltava dentro da piscina e deu 7 mergulhos, mas no final não aconteceu nada. Então a gente começa a trazer essas crendices, a gente acha que é isso que vai dar certo. Não, você tem que orar assim, você tem que usar a palavra certa, senão não vai acontecer, né? Não é isso. E eu não estou dizendo, você pode até ter sido curado já de alguma maneira, né? Talvez Deus te dê uma direção, é questão de fé, não é questão de crendice, né? Talvez você creu, o Senhor te colocou no coração, você fez uma campanha lá de 7 terças-feiras, 7 quintas-feiras, não sei, e o Senhor agiu, mas foi pela fé, não foi pela crendice, né? Não foi pelo que você fez ali, não foi pela... O Senhor não está querendo, né, que a gente se submeta a essas questões. Ele é Senhor de todas as coisas, né? E a nossa cura está no nosso encontro com Ele, na nossa fé depositada no seu poder, na sua graça. A nossa cura, a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa vida de vitória está em andarmos com o Senhor, né? De vivermos com Ele, apegados a Ele com a nossa fé viva na sua presença, no seu poder. Então a nossa cura não vem de superstições, né? Então, estou dizendo isso aí, não vai bagunçar o que o pastor está falando, né? Depois chega lá fora e fala, o pastor falou que tem um monte de texto na Bíblia que não é verdade. Não é isso que eu estou falando, tá, irmãos? Misericórdia, né, mano? Ah, não, esse aqui é de acrílico, né? Tem que ser de madeira, né? Esse aqui não serve. Não é isso, né? Mas... a palavra de Deus é a verdade, toda ela não contém, né? Isso aqui não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? E nós não podemos viver de crendice, porque não é disso que veio a nossa cura.
Jesus pergunta para aquele homem, no versículo 6, queres ser curado? O que a gente aprende aqui em segundo lugar? Que tem gente que não quer ser curada. Sabe por quê? Porque ele acha que a vida dele está boa na dependência que ele vive. Porque com aquela deficiência que ele tem, com aquele problema que ele tem, né, com aquela dificuldade, ou até mesmo com aquela enfermidade que lhe acometeu, ele começou a ser alvo de pessoas, né, estarem o ajudando, estarem o abençoando, estarem... E aí ele se acomoda tanto naquela situação, ele vê que isso trouxe um certo benefício para a sua vida, que ele não quer mudança. Mas essa não é a vida que o Senhor tem para nós, não é essa vida abençoada, não é... Deus pode abençoar através disso? Pode, abençoa. Mas muitas vezes nós não queremos mudança, nós nos acomodamos, né, porque a dificuldade, a tribulação nos trouxe, né, uma certa segurança, pessoas começaram a nos ajudar e a gente começa a se encostar nisso e a gente não quer mudar. Né? A gente não quer sair daquela situação porque tá bom, porque tem gente me ajudando. Já pensou, né? Já pensou se eu sou curado e aí eu perco o meu benefício? O que vai acontecer comigo? Então eu não quero a cura. Tá bom assim, tá bom do jeito que tá. Né? Vamos continuar assim. Tem gente que se condói, né? Porque eu estou nessa situação. Mas, amado, Deus tem uma vida muito mais abundante se nós, né, realmente desejarmos a manifestação do poder e da graça e da glória dele nas nossas vidas. Né? Nós não vamos ficar dependendo de pessoas, nós vamos depender diretamente do poder e da graça e da glória do Senhor, e ele vai se manifestar. E o Senhor quer nos tirar dessa condição e quer nos levar a uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a nossa cura, a nossa vida vitoriosa, a nossa vida abençoada não está em nos apoiarmos, né, nessas nossas dificuldades, não está em a gente colocar o nosso apoio nessas deficiências nossas, mas é deixarmos que o Senhor nos cure, que o Senhor nos trate, que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere a sua obra na nossa vida. A nossa cura também não está no que os homens possam fazer por nós. Ele declara aqui no verso 7, né? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. O pastor Ronaldo falou aqui, né? Tem hora que não tem mais o que as pessoas fazerem, é o médico, é a medicina, não tem o que fazer, é só o poder de Deus, é só a graça do Senhor. E a nossa cura não está nessa nossa dependência dos homens. E talvez, às vezes nós ficamos, né, em momentos da vida se remoendo como esse homem aqui enfermo, dizendo, puxa vida, mas ninguém fez nada por mim, né? Ninguém me ajudou, e a gente fica com essa esperança no que os homens podem fazer por nós, o que as pessoas à nossa volta, puxa, aquela pessoa, né? Ela podia tanto me ajudar, olha, ela tem condição, e a gente começa, sabe, olha, irmãos, olha, eu posso testemunhar aqui, invariavelmente, né? Às vezes que o Senhor nos abençoou através de pessoas, foi de pessoas que a gente não esperava, né, pastor? Foi de lugares que nós não imaginávamos, e o Senhor, né, e a gente fica pensando, mas aquele ali, aquela outra ali, e a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Deus pode usar vidas para nos abençoar, sim, pode, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, né? É como a mulher que recebe lá na cesta básica, né? Como é que lembra a história do... Quando Deus manda até o diabo abençoa, né?
Então é isso, é o Senhor que se manifesta, é o Senhor na nossa vida. No mesmo verso 7, ele diz, com respeito a Ele mesmo também, né? Ele fala: pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não é na nossa capacidade também que a gente deve confiar, não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria que vai, não é nisso que tem que estar a nossa confiança. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que se desenvolver, não estou dizendo isso, mas às vezes nós colocamos a nossa confiança nessas coisas, na nossa própria capacidade de realizar ou de solucionar as questões e os problemas da nossa vida. E às vezes nós vemos uma mensagem de autoajuda, hoje na igreja, quando a mensagem tem que ser da ajuda do alto, e não da mensagem de autoajuda. Ou às vezes a gente escuta uma coisa meio estranha, dizendo: olha, não, você tem que dizer para você pode, você é mais, não, em Deus nós podemos, o salmista fala isso lá no Salmo 60:12, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos inimigos. Em Deus, no Salmo 18:29, ele diz: contigo eu saltarei muralhas, contigo eu vou destruir exércitos. É com o Senhor, é com o poder de Deus, com a força do Senhor, é com a graça do Senhor. 2 Crônicas 20:20 fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Então nós temos que confiar em Deus, é dele que vem a nossa bênção, a nossa cura, a nossa vitória, a direção certa para a nossa vida. É Ele que vai operar, é Ele que vai agir, é Ele que vai se manifestar. O Senhor requer que nós estejamos nos capacitando, sim, estejamos indo à frente, batalhando, sim, mas a nossa confiança está acima de tudo nele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece para vivermos todas essas coisas. Outra coisa que o pastor Ronaldo falou aqui já essa manhã, da questão da religiosidade, Interessante que Jesus, essa cura ela acontece no dia de sábado. E a gente sabe como o judeu tinha, esse quesito com o sábado, a guarda do sábado, era um mandamento da lei. E aqui Jesus faz essa cura e manda com que aquele homem que fora curado carregar o seu leito. E prontamente, é claro, aparece lá os judeus que são, os mais religiosos, e diz: olha, você não pode carregar a sua cama no sábado. E o homem responde: o que me curou disse que eu devia fazer isso. E eu creio que Jesus faz isso mesmo, Em outras partes, em outras passagens nós vemos Jesus trazendo o ensinamento de que Ele era Senhor do sábado, de que mais importante do que a guarda de um dia lá religiosamente era a vida do homem. Quando os discípulos pegam espigas lá porque estão com fome e comem, e vem lá os judeus de novo: mas não é permitido colher hoje. Às vezes a gente acha, que por conta da nossa religiosidade, porque a gente faz tudo certinho, porque às vezes a gente deposita a nossa confiança nisso. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer certo as coisas, eu não estou dizendo que a gente deve viver de qualquer maneira, sem buscar uma vida de santificação, mas olha como a gente se engana. Às vezes a gente coloca a nossa confiança e a gente acha, que somos merecedores da graça, do favor de Deus, das bênçãos de Deus, porque nós fazemos tudo certinho, porque é a nossa capacidade. Um exemplo muito forte disso é Paulo, Paulo lá no capítulo 3 de Filipenses, ele fala da sua religiosidade. Ele fala: se alguém acha que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala que ele é hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da seita dos fariseus. Então ele era o cara mais religioso, ele procurava fazer as coisas de uma maneira assim, religiosamente, dentro da lei, dentro da linha.
E ele diz: olha, tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo, tudo isso não é nada, e eu quero me achegar ao Senhor agora. Ele fala no verso 10 do capítulo 3, não tendo justiça própria, senão aquela que é da fé, né? Que é aquela justiça que procede da fé. Então não é com a nossa justiça própria que nós vamos alcançar o favor de Deus, não é mostrando para o Senhor: ó Senhor, está vendo aqui a minha vida, eu sou, né, religiosamente correto, não, Senhor, mas eu faço isso, né? Se eu faço as coisas certas, se é porque eu amo ao Senhor, é porque é do agrado do Senhor, é porque o teu nome é para ser glorificado nisso, é porque o Senhor me chama a essa vida de santidade, mas eu creio que é o teu favor, é a tua graça, é o teu poder, é a tua glória, Senhor, é a tua vontade. Então não é a minha religiosidade, mas é a bênção do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus por conta da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor sobre nós. Ele diz ainda, né? Acabando já em penúltimo lugar aqui no verso 15, ele fala... Interessante, no verso 15 diz assim: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Eu fiquei pensando na atitude daquele homem. Jesus cura ele está 38 anos naquela situação, ele é curado, e aí Jesus reencontra ele mais tarde no templo, né? E fala para ele: olha, você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A primeira coisa que ele faz não é adorar o Senhor, né? Não é se prostrar e dizer: Jesus, muito obrigado, eu te adoro, tu és o Senhor, oh, aleluia. Não. A primeira coisa que ele faz, ele vai para os judeus e fala: ó, e foi caguetar Jesus. Ó, foi Jesus que me curou. Não é a aceitação dos homens que vai nos fazer felizes, irmãos. Eu vejo uma coisa hoje, principalmente na internet, né? Esse negócio está uma febre. Se tem uma coisa que me irrita na internet, é isso. E quem de nós nunca colocou uma mensagenzinha lá no grupo, ficou esperando resposta, né? A gente coloca e a gente, será que vão falar alguma coisa, né? A gente fica esperando a aprovação das pessoas, né? A gente fica esperando que falem bem do nosso posicionamento. A gente fica esperando essa aceitação dos homens. Em outras palavras, como disse Jesus aqui mesmo no Evangelho de João, a gente fica buscando a glória dos homens. E não é a glória dos homens que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida abençoada. Não é isso. Eu vejo as pessoas nervosas, a pessoa fica nervosa, sabe? Ah, eu coloquei minha mensagem, ninguém falou, eu também vou apagar e vou sair do grupo. Não quero nem saber mais. Ih, esse grupo dessa família aí, pelo amor de Deus. Olha, cada um. Ah, eu vou apagar esse negócio do Facebook, porque olha lá, a pessoa nem falou nada. Puxa vida, eu coloquei, fiz uma... receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Você é filho, aceito, amado pelo Senhor, amado, amém? Então, não vamos ficar preocupados se as pessoas vão não aceitar, não estou dizendo que você tem que falar, é isso mesmo, quer me aceitar assim, aceita, se não quiser, não estou dizendo que a gente tem que ser assim, né? A gente não tem que ser um zagalo da vida, né? Você vai ter que me engolir, né?
Não, é claro, a gente tem que ser, né, bondoso com as pessoas, misericordiosos, amáveis, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas se fazendo tudo isso, e as pessoas também, se nós não tivermos uma aceitação, amém. Porque a nossa vida é para o Senhor, né? Para a glória do Senhor, e é na presença dEle que nós desfrutamos de abundante paz, de abundante alegria, é vivendo com Ele, é sendo aceito por Ele, que a paz de Deus transborda o nosso coração. Então não é numa vida de aceitação dos homens, mas é na aceitação do próprio Deus, que a nossa vida é abençoada. E por fim, ele diz aqui no verso 14, né, voltando aqui para o verso 14, diz que mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está escurado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de paz, não está em vivermos na satisfação da nossa carne, não está em darmos vazão aos nossos desejos carnais. E hoje, né, infelizmente, às vezes a gente vê um ensino disso até dentro do meio cristão, evangélico, com uma tal de hipergraça. Olha, não importa o que você faça, não importa como você viva, o importante é que você está aí. Não, isso não é verdade. O salário do pecado é a morte. E se a gente deixar o pecado dominar o nosso coração, nós caminhamos para a morte. Se nós permitirmos com que o pecado tome lugar na nossa vida, ganhe espaço no nosso coração, nós nos frustramos. O pecado pode ser prazeroso ali, naquele instante, naquele momento, para nossa, né, na nossa satisfação carnal, mas ao final dele é um caminho de morte, é amargo, né? É doloroso, é vazio, é triste, é depressivo. Não é na satisfação da nossa carne que está a nossa felicidade, mas é em agradarmos a Deus, é numa vida que agrada a Deus, é numa vida vivida para a glória de Deus, é numa vida vivida, né, na medida que a gente vive para Deus, a gente também vive para os outros, né? Porque não tem como amar a Deus e não amar o nosso irmão. Então, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós amamos os nossos irmãos, e vivendo para Deus e vivendo uns para os outros, vivendo para servir uns aos outros, não para nós mesmos, não colocando-nos no centro da história, né? Como Paulo fala, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não vivendo para si, mas vivendo uns pelos outros, vivendo para os outros. É nisso que está uma vida abençoadora, é nisso que está uma vida de paz, de alegria verdadeira. Eu ouvi esses dias, acho que foi um pastor eu não sei se é Davi Gonçalves o nome dele, filho do Josué Gonçalves, né? Ele estava falando de uma experiência que foi feita por um cientista, né? E contando o que acontece quando uma pessoa abençoa a vida da outra, né? Não sei se alguém viu esse vídeo aí na internet. E aí ele fala que quando isso acontece, quando a gente tem essa atitude, nós que ajudamos, a pessoa que é ajudada, que é abençoada, e aqueles que viram essa atitude, diz que é liberado no organismo, né, a tal da ciotanina, se eu não me engano é o nome, ciatonina ou ciotonina, um negócio assim, citoxina. Eu sei que é um negócio que gera alegria, né? Diz que gera uma coisa assim incontrolável, uma coisa. Então, isso foi comprovado cientificamente. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Quando nós somos o canal de bênção, né? O Senhor promove isso no nosso ser, nós somos inundados de alegria. A pessoa que é abençoada, a pessoa que vê o fato acontecer é abençoada. Então nisso está uma vida de paz, de alegria, de felicidade que vem do Senhor. Então que a gente não fique, né,
preso, que às vezes a gente recebe essas coisas do mundo, da sociedade, a gente acha que é na superstição, é na crendice, a gente acha que é olhando para o outro, né? Ou a gente fica apoiado na nossa deficiência, a gente quer confiar em nós mesmos, na nossa religiosidade, nós queremos ser aceitos pelos homens, mas a nossa verdadeira alegria, paz, felicidade, cura está no nome do Senhor. Amém? Está numa vida com Deus, está em ouvirmos a sua voz, está em vivermos a sua vontade para a nossa vida. Então queria orar com você nessa manhã. Se você puder ficar de pé agora para nós orarmos. Feche os teus olhos por um instante agora e fale com o Senhor nesse momento. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se alguma dessas lições que falamos nessa manhã, se elas têm acontecido